Boa noite, pessoal. Me chamo professor Thales, sou professor da escola Professora Adelina Almeida, leciono a disciplina de língua inglesa na maioria das turmas. Também sou professor de português, artes e filosofia. Bom, essa live de hoje ela vai ser direcionada justamente para o ensino da língua inglesa pelo percurso da interpretação textual em provas de Enem e vestibulares como o SSA, dentre outras instituições que vocês queiram ingressar futuramente ou agora, né? Quem sabe em 2022, né? Então, diferentemente do nosso último aulão que tivemos sobre língua portuguesa e suas habilidades e suas diretrizes, né? Então, os determinadores dentro da área de língua portuguesa, né? Então, a gente hoje vai se prontificar justamente, né? Ser direcionados para a língua inglesa. Eu vou estar passando alguns macetes, algumas dicas de que vocês possam estar seguindo, certo? Como o inglês já é uma língua que a gente está sempre no uso dia a dia, né? Estamos sempre conectados com ela, seja por palavras que a gente adere no nosso idioma mesmo da língua portuguesa, como estrangeirismo. Então, é uma língua que se torna mais fácil da gente conseguir traduzir, sim, né? Apesar de muitas divergências e questões gramaticais, sistemas linguísticos, etc. Mas é uma língua, sim, que se torna fácil da gente conseguir traduzir, porque estamos dia a dia com ela. Por exemplo, as palavras como shopping, river shopping, que é um shopping que a gente costuma ir aqui da nossa cidade, né? Shopping vem da palavra compra, ou do verbo mesmo comprar, river, de rio, né? Outras palavras que a gente usa muito também do inglês para o português, market, que tem a ver com mercado, né? Coisas de compras. Então, são entre muitas outras exemplificações de palavras que a gente usa no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta e nem percebe que o inglês está presente em nós, né? Então, só relembrando novamente, né? Mencionando de novo que a gente não vai focalizar aqui no ensino de inglês e em outras habilidades, apenas no uso da interpretação textual para que vocês consigam, né? Ter essa facilidade de chegar na prova de Enem ou qualquer outra prova de vestibular que vocês forem aderir, né? Forem tentar ingressar, para que vocês possuam, né? Os subsídios necessários e tenham as habilidades necessárias para conseguir a aprovação e a gabaritação das questões. Ok? Pronto, eu vou abrir aqui o slide para a gente acompanhar junto. Então, eu coloquei aqui o nosso slide como English Types for Textual Interpretation. Nós temos aqui dicas de inglês para interpretação textual. Aqui coloquei o emblema da escola, né? E o meu nome, Thales Soares, como professor de vocês, né? Então, vamos adiante. Então, aqui eu coloquei um texto simples em língua inglesa, né? A simple test, como vocês podem ver. Já coloquei até um spoiler aqui, como vocês podem ver também, né? Happy birthday to you. Esse texto, justamente como vocês vão observar a partir da minha leitura e tradução, como eu vou explicar para vocês, vai se basear justamente na origem do aniversário. E aí já vai ter alguns subsídios, né, de sistemas linguísticos, de palavras que têm, por exemplo, palavras homônimas que se parecem um pouco com a língua portuguesa quase que na escrita, né? Não estou falando que o sistema linguístico é igual, que a fonologia é igual, porque diverge. O inglês é totalmente uma língua voltada para o alto-germânico e o anglo-saxônico. Mas é fácil da gente identificar essas palavras, apesar também que lá na frente eu vou exemplificar para vocês, por exemplo, alguns falsos cognatos que a gente se depara e que às vezes a gente pensa que é aquilo que é, mas não é. E a tradução é totalmente diferenciada do que a gente pensa. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui a primeira dica de como a gente consegue identificar e traduzir esses textos que a gente vai lidar pelas provas. Então, assim, start to identify the verbal time. Comece a identificar os tempos verbais que vocês já conhecem alguns. Por exemplo, verb to be, que vocês lidam com eles o tempo todo, que a gente vê desde o início da escola, desde lá do sexto ano, né? Que a gente costuma dizer, sempre verb to be, teacher, sempre verb to be, mas é necessário, porque ele se torna sendo um verbo, por exemplo, de ligação, né? Do ser estar, que é da língua portuguesa. Na forma do presente, a gente conhece como am, is, you are. No passado, was, you were. Né? No passado, o particípio been. E também, dentre outros tempos verbais que vocês já se depararam comigo nas aulas, né? Quem me acompanha nas aulas de manhã, a gente aprende, por exemplo, simple present, simple past, past perfect, present perfect, e que é necessário também, além do que vocês aprendem, vocês irem recorrer também afora, né? Buscar através de sites, buscar através de outras bibliografias para que vocês consigam se inserir nesse lado mais sintático e gramatical do idioma e se aperfeiçoar. Então, após identificar os tempos verbais, a gente também tem que saber identificar as ordens sintáticas, né? Que eu coloquei aqui, as well as order syntactic and semantic linguistic elements. Então, tão como
né, os elementos linguísticos da ordem sintática e semântica, que é de significação, que vai ampliar o nosso conhecimento e nossa forma de essa aquisição por parte da leitura que a gente chama de reading, né, que vem também do verbo ler, to read, né. Então aqui, ó, temos o título, the title of the test is Birthday's Origin, que quer dizer o quê? Origem do aniversário. E daí a gente vai conseguindo, né, através da nossa leitura, traduzir algumas palavras que a gente conhece, por exemplo, do português. Por exemplo, o adjetivo ancient, a palavra da cidade Roma em maiúsculo, que fica Rome, habit, que quer dizer hábito também, ó, celebrating, que vai parecendo o gerúndio, que é celebrando, o verbo celebrar, to celebrate. Então, se torna fácil da gente conseguir adquirir alguns requisitos para a gente conseguir traduzir facilmente os textos, certo? Então, eu vou ler aqui devagar para vocês e vou traduzindo para que vocês obtenham essa facilidade. Então, aqui, ó, in ancient Rome. Então, quer dizer o quê? Na Roma antiga, porque a gente sabe que quer dizer algo antigo, ancient, que vem de ancião também. There was the habit of celebrating the birthday of a person. Então, havia o hábito de quê? De celebrar o aniversário de uma pessoa. Muita gente sabe que person significa pessoa. E o plural de person, que é no singular, fica people. Por exemplo, plurais irregulares que também estão dentro da língua inglesa. Então, aqui, ó, there weren't parties like we know today. There weren't vem daquele verbo there to be, que é o haver, né? There is, there are, que é no presente. There was, there were, que fica no passado. Então, aí, vocês tinham um elemento gramatical para vocês precisarem analisar, que é o there were, e na forma negativa, there weren't, né? Então, não haviam parties. Como você vai lembrar da palavra party, que está no plural, para dizer que é festa? A gente utiliza muito a palavra party no português. Por exemplo, quando a gente vai numa festa da piscina que o pessoal costuma nomear como pool party. Ah, vamos para pool party. Então, pool party é justamente uma palavra do inglês trazida para nomes de festas no português, que é festa na piscina. Então, pool, piscina, e party, festa. E aí você já consegue identificar essas traduções. Então, there weren't parties like we know today. Não havia festas como nós conhecemos hoje, né? Today, advérbio de tempo. Então aí, ó, but cakes were prepared and offers were made. Então, bolos foram o quê? Preparados e oferendas foram feitas, né? Desejos, oferendas, elevados por algumas crenças, né? Que a gente chama de tipos de faiths, né? Fés em inglês, né? Beliefs, que é crenças. Então, offers, vem de oferendas, de oferecer. Então, ó, then, então, the habits of wishing happy birthday, né, os hábitos de desejar, of wishing, giving gifts and lighting candles, né, dando presentes, gifts é presentes, lighting candles, light, lembra de light, da luz, ó, light, the light. Então, lighting, no gerúndio vai aparecer o verbo, acendendo velas, light candles. Became popular as a way to protect the birthday person from devils. Então, além da gente traduzir, a gente consegue ter aí um contexto histórico, né? A historical context, como a gente diz em inglês, ó. Giving gifts, dando presente, and lighting candles, acendendo velas, né? Tornando-se popular, became popular. Outra palavra parecida com a nossa. As a way, então, como uma maneira, como um jeito, to protect the birthday person, o aniversário da pessoa, from devils. Devils é uma palavra, digamos, um pouco grotesca, né, no sentido, digamos, na crença cristã, como os diabos, né, dos espíritos ruins. And ensure good things to the next year in the person's life. Então, e assegurar coisas boas. A gente conhece a palavra good, por exemplo, quando a gente fala bom dia em inglês, good morning, good afternoon, que sempre é ensinado do inglês básico dos básicos. Então, quando a gente coloca good things aqui, a gente quer dizer boas coisas, né? To the next year in the person's life, para o próximo ano na vida da pessoa. Life todo mundo sabe que é vida, né? Então, the celebrations only became popular like we know today after 14 centuries. Então, as celebrações apenas tornaram-se popular como conhecemos hoje, depois de 14 séculos. A palavra centuries não vai ser century, nem a antena parabólica, não. Century, Brasil, se ligar aqui, não. Century,
é uma palavra que quer dizer referente a tempo, a cronologia. Century é século. A mesma coisa que year, que é ano, month é mês, né? Week, semana. Então é importante vocês também estarem ressaltando essas palavras aí que referem-se a tempo, né? Advérbios, por exemplo. In a collective festival performed in German. Então, no festival coletivo. A gente já consegue definir a palavra collective como uma homônima também do português, coletivo. Então, festival parece igual à nossa grafia, né? Festival, performed, performados no alemão. Então, aí você consegue definir não só algumas palavras que são homônimas, são como alguns subsídios gramaticais que a gente possa trazer inato na gente, que a gente chama também, por exemplo, do conhecimento de input, né? Conhecido, por exemplo, pelo linguista Krashen, que é um linguista americano, que ele traz essas aquisições da linguagem através do input, que é o que vem inerte a gente, né? E aí a gente vai se intensificando cada vez mais através de nossas experiências, praticando as nossas habilidades com vários tipos de dinamismos e metodologias, e vamos ampliando. Então, aí vocês conseguiram não só ter subsídios gramaticais como verbetes de palavras conhecidas, homônimos, né, assim como o contexto total que nos faz direcionar um sentido histórico. Então, por exemplo, em questões do Enem, vocês vão lidar muito com isso. São textos que vão lidar com o sentido do contexto em si. Não é que eles vão querer saber que você saiba, what is the translation of celebrating? Qual é a tradução de celebração? Não. Não é isso. É você saber o que o texto está querendo falar, se tratar um tema, um subtema, um contexto em geral, o assunto em geral, a principal ideia que a gente chama de the main idea of the test. Então, tudo isso vocês têm que estar ligados, porque o Enem cobra bastante. E nisso a gente vai identificar nas questões mais à frente, tá? Então, a English Types to Interpret Tests. Então, aí eu coloquei, tipo, questões que vocês podem fazer quando vocês forem lidar. Vocês podem estar, por exemplo, circulando, né, making circles, naquelas palavrinhas que vocês conhecem, e aí vocês podem se perguntar, através de alguns requisitos, alguns elementos gramaticais que vocês também se lembrem, né? Então, ó, after that, start thinking, comece a pensar about the things included in the test, estão incluídos no texto, and the entire context, no contexto inteiro, né? Questioning yourself as, questionando você mesmo. Então, what is the test talking about? Sobre o que o texto está falando. E aí você começa a indagar por si mesmo. Ele está falando disso porque através de tais palavras eu consegui dissolver essa ideia e consegui chegar a esse ponto. E a segunda questão, the second question is there any historical, geographical, scientific, or philosophical characteristics to extract from that? Há alguns subsídios históricos, geográficos, científicos ou filosóficos, né? São características próprias de vários tipos, tipologias textuais, sejam elas de gêneros de notícia, de reportagem, que como na língua portuguesa, também podem cair no inglês, que são apenas 5 questões, mas eles selecionam, geralmente tem uma questão de notícia, outra questão sobre entrevista em inglês. Vocês têm que estar ligados também nos gêneros textuais que vocês veem muito no português, também no inglês, e treinar com as leituras a partir deles, né? Nos sites que tem muitos sites de notícias bons que vocês podem estar pesquisando, né? Vou dar no final da nossa aulão algumas dicas de sites para vocês estarem aí pesquisando, né? Para poder se antenar mais nas leituras e aprofundar o vocabulário de vocês. Então, eu coloquei também exemplos de textos que são feitos em cartoons, né? Texts in cartoons, que são histórias em quadrinhos, desenhos, por exemplo. Tem muitas questões no inglês que caem com isso. Por exemplo, esses cartoons de David e esses cartoons do Calvin, cai geralmente do Calvin. O Calvin cai quase todo ano no Enem. Se não é do Calvin, é desse daqui. Vocês vão perceber, nos Enems mais atuais, se vocês pegarem as provas do Enem, vocês vão se deparar com esses dois tipos aí de cartoons bem frequentes lá. E eles sempre trazem a questão dos sentidos simbólicos aí do não verbal e o verbal para vocês analisarem. Que ajuda também na questão de, por exemplo, se você for aquela pessoa que aprende mais pelo visual. Além de você ter os indícios gramaticais e de vocabulários dentro de você, você pode usá-los através das feições que o personagem dos quadrinhos ele vai emancipar, ele vai nos mostrar e deixar isso explícito. Então, por exemplo, aqui 2 jovens caminhando, né? 2 young men walking down the street, caminhando pela rua. E aí eles citam frases que vai remeter ao passado, que vocês sabem, né? Vocês só não... Mas algumas palavras não submetem. Então, assim, ó. When I was 5
Everyone told me to be a big boy. Big, todo mundo já conhece. Big é uma coisa grande, então big boy. Boy, vocês lembram daquela palavra, daquela marca de roupas que vendia muito quando a gente... Não sei se chega da época de vocês, mas da minha era bad boy. Tinha muito, então garoto malvado, garoto mal. Então boy é uma palavra também do inglês que a gente traz pro português, né? Quando as meninas falam, eu quero aquele boy. Então é uma coisa também. Outra palavra que vocês podem ver muito do inglês é crush, que é traduzido por uma gíria que a gente chama de slang para uma pessoa que a gente está querendo ficar, né? O nosso flerte. Né? Também no sentido de verbo no inglês é totalmente diferente. Crush é esmagar, mas tudo bem. Então aí vocês têm alguns indícios de como vocês conseguem traduzir. Então, when I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me falava para ser um... Aí ele continua na cronologia formando as frases dele. When I was 10, olha, colocando os 10 anos de idade. They told me I should be more mature. Eu deveria ser mais maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. Então agora eles dizem que é tempo, é hora de quê? It's time to start acting. É hora de atuar como um adulto. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduated from high school. Então quer dizer o quê? Neste tempo todo, a este modo todo, at this rate, né? I will be eligible. Eligible quer dizer o quê? Elegível. A gente já consegue traduzir essa palavra eligible, que vem de elegível, né? I will be, futuro, né? Então eu serei elegível for Social Security, para a segurança social, before I graduate from high school. Antes que eu me gradue do... No caso, que eu me forme, no caso. Aí o contexto seria eu me forme. Não é no certo me graduar, que graduar é para faculdade, mas que eu me forme do ensino médio, que eles falam assim, I graduate from high school. Que geralmente quando eles falam que eu vou terminar um tipo de momento escolar, então I graduate from elementary school, se você for do ensino fundamental. High school, se for o ensino médio. E assim sucessivamente, né? E aqui vem outra tirinha de Calvin, né? Uma tirinha bem famosa que eles colocam muito. Calvin, ele tem um amigo imaginário que é The Tiger, o tigre, né? Que é, na verdade, um bichinho de pelúcia que ele consegue conversar. E aí ele começa a fazer os drama queens dele, né? Os drama queens dele sobre a questão de um parágrafo que a professora mandou fazer. Eu coloquei, achei muito interessante, porque além das análises verbais, né? E dos exageros pelo negrito, né? The bold letters, que a gente chama assim em inglês, ele coloca as feições também de drama. Então aí ele fala, I can't believe it. Eu não posso acreditar nisso. Homework already. Eu sempre falo para vocês nas aulas, homework, né? Tarefa de casa. Então, homework already. Dever de casa já. I just got back to school. Então, apenas voltei da escola. Eu apenas acabei de voltar da escola. Aí ele começa, I have to write a paragraph on what I did over the... A gente deve conhecer. Summer tem a ver com seasons of the year. As estações do ano, que é summer, que é verão, winter, inverno, fall, outono, spring, primavera, né? Então ele fala, I have to write, eu tenho que escrever um parágrafo do que eu fiz no verão. Aí ele fala, a whole paragraph, um parágrafo inteiro, grande, né? Aí ele fala, you never, never muita gente conhece que é o advérbio de negação, nunca. I will never be able to write that much. Eu nunca serei capaz de escrever tudo aquilo. It's not fair. Não é justo, né? Fair quer dizer justo. Aí depois de todo esse drama, no final ele olha calmamente para o amigo tigre dele e fala, how is it going? Or coming? How is it coming? Então, como está indo? Aí ele fala, not so good. What did you do besides watch TV? Então, o que você fez além de assistir TV? Então, depois do drama todo que ele achou que escreveu, o amigo dele estava escrevendo. E aí vem a questão de humor, né? A humor in a cartoon, humor numa tirinha, que também às vezes cai muito. Assim como charges também, que vocês vão se deparar muito, né? Cartazes, entre outros tipos de textos que vêm não verbal e verbal também. Certo? Então é importante vocês estarem ligados nisso. E aí vem alguns exemplos, por exemplo, de palavras que têm false cognates, né? Então eu coloquei, ó, be careful with the false cognates, com os falsos cognatos, porque tem muitos, viu? Não é pouquinhos, não. Vocês podem pensar que parece, mas não é, como aquele ditado, parece, mas não é. Coloquei aqui alguns exemplos, ó, English to Portuguese, Portuguese to English, né? Do inglês para o português e do português para o inglês, como fica. Então, por exemplo, a palavra abstract, você pensa, é abstrato. Não, é resumo.
Tipo, um resumo da escola, a school abstract. Abstrato, aqui no caso está com C porque é do inglês, o português do Portugal, mas é abstrato mesmo, certo? Abstrato fica conceptual and absent. Nada a ver, né? Olha, actual não é atual, significa real e verdadeiro. Então, an actual thing, uma coisa verdadeira. Atual é present and current, né? Actually, que é um advérbio, por exemplo, não é atualmente, significa na verdade, o fato é. Por exemplo, numa frase, actually, I have to pee. Na verdade, eu tenho que mijar. Desculpa estar dando essa frase, mas para vocês conseguirem lembrar. Então, atualmente, na verdade, fica nowadays e currently. Adept quer dizer, não é adepto, é profundo, conhecedor. Adepto fica follower. Advice não é avisar, é aconselhar. Avisar é to warn. Vocês lembram muito de to warn, por exemplo, para quem tem aquele tempo de assistir DVDs em inglês, a palavra warning, que é W-A-R-N-I-N-G. Warn quer dizer aviso, e vem também desse verbo avisar, né? Agenda não é agenda, é pauta do dia. Agora, agenda mesmo é diary, que é a mesma coisa que diário. To amass não é amassar, é juntar, acumular. Então, amassing the papers. I'm amassing the papers. Estou acumulando papel. Agora, se eu quero dizer amassar, é to knead ou to bash. Anecdote não é anedota, é historieta. Historieta. Anedota é joke. Ok? Mesma coisa que piada. Agora, to annotate. To annotate não é anotar, é comentar, observar alguma coisa. Anotar é to write down. To announce, tornar público. Anunciar é to advertise, né? Que é publicar, a mesma coisa de publicar alguma coisa. Anthem é a mesma coisa que hino, não é antena, tá? Lembra de uma música de Lana Del Rey, que é Money is the Anthem of Success. Então, o dinheiro é o hino do sucesso. Então, já vai lembrar. Anthem é hino. Quando a gente diz hino nacional, National Anthem. E antena mesmo, antena da TV, é antena mesmo, quase o mesmo som, ou aerial. Anticipate não é antecipar, é prever, aguardar, quase lá, né? Mas antecipar mesmo é to, olha o tamanho da palavra, to do thing in advance. Application, no sentido de aplicar uma coisa, não é aplicação, é inscrição, tá? Aplicação financeira é investment. To appoint não é apontar, é nomear, designar. Apontar é applicate. Appointment, apontamento de não é apontamento, é compromisso, hora marcada. Apontamento mesmo é note, que é a mesma coisa de nota. Appreciation, não é apreciação, ó. Gratidão, reconhecimento. Desculpa. Apreciação mesmo é judgment, que é um julgamento no sentido de elogio. Argument não é argumento, é discussão ou bate-boca. Então, I'm having an argument with a girl. Então, eu estou tendo uma discussão com uma garota. Agora, argumento mesmo é point of view, que é ponto de vista, né? My point of view, meu argumento, meu ponto de vista. Arm, muita gente confunde esse. Arm não é arma, é braço, membro do corpo, ó, o braço. Arma mesmo é gun, que muita gente sabe essa palavra gun, né? Arming com Y também não é braço, é exército. E arma novamente é gun. Assess com tudo com S, ó, 2 S em cada, não é acessar, é avaliar. Agora, quando eu coloco access com CC antes, aí sim é acessar. Assist, não confunda esse assist com assistir, tá? É ajudar ou dar suporte. Então, I'm assisting a person, eu estou dando suporte. Agora, assistir é to attend ou to watch. Assume não é assumir, é presumir. Atender é to help ou to answer. Audience, dar uma audiência, por exemplo, é plateia ou público, não é audiência no sentido de rádio ou essas coisas, não. Agora, a audiência mesmo é call to appearance. Batter não é bater, não vai pensar que é bater. I'm battendo on you, não. Batter é uma palavra que quer dizer massa ou doce. Também tem a palavra pasta, né? E bater mesmo, o verbo é to hit ou to strike. Vocês lembram muito quando você joga aquele jogo antigo, Counter-Strike, né? Golpe, ó, com armas. Então vocês veem muito esse jogo também, essas palavras, né? Se torna até fácil.
Balcony não é balcone, é sacada. Balcão é counter. Barracks não é barracas, é quartel, tá? Barracks. Agora, barracas mesmo é tents. Né? Tipo tents aí, né? Tents. Beef. Não é bife que a gente conhece, é carne de vaca ou carne de gado. O bife mesmo é stick. Bonnet não é boné, é touca ou capô. Quase só muda porque é estilo diferente. O boné mesmo é chamado de cap. Brave não é bravo, é corajoso. Bravo no sentido de fúria, de raiva, é angry. Angry. Lembra daquele desenho, ó, Angry Birds. Pronto. Pássaros furiosos, raivosos. Café é uma palavra que vem do francês, por exemplo. Não é a bebida quando passa para o inglês café. Café é a mesma coisa que bar, que pode também ser pub. Café mesmo, a bebida é coffee. Coffee. Cafeteria é refeitório, tá? Não é cafeteria, não. Não é cafeteira, não. Nem a cafeteira que a gente bota café. Refeitório da escola, por exemplo, a gente chama de cafeteria. Cafeteira mesmo é coffee pot. Coffee pot. Camera não é a câmera, o local que a gente vai ter lá o espaço para alguma coisa, não. Camera é máquina fotográfica. Ou então aquela parte do celular que a gente tem a camera. Mas a câmara com A é o quê? Aí tá dizendo tube, que quer dizer a parte do pneu. E se for um local de algum lugar, é chamber. Ou camber. Camber, sorry. Errei a pronúncia um pouco. Candid não é cândido no sentido de honesto, de inocente, é sincero, tá? Candid, que é a mesma coisa de honest. Agora, quando a gente diz cândido em inglês, a gente fala innocent or naive. Cargo não é cargo de emprego, é carga de celular, então a gente chama cargo. Cargo. Mobile phone cargo. Né? Cargo mesmo é post ou job, que a gente conhece como emprego. Carton, com O, só um O, quer dizer caixa de papelão. Cartão mesmo que a gente usa para compras é card, que a gente ouviu muito também, né? Debit card ou credit card. Ou cardboard também. E o cartoon com 2 Os é cartoon, o desenho animado que a gente viu nesse instante, por exemplo, que eu falei que era as HQs, por exemplo. Cartão aí é card. Casualty não é casualidade, é baixa ou vítima de acidente. Uma vítima é chamada de casualty person. Casualidade é chance, certo? É chance, quer dizer, na verdade, sorry, pronunciei errado. Chef, não é o chefe que manda na gente. O chef é o cozinheiro de cozinha, né? Que trabalha com cook. Então, chefe mesmo, quando é de uma empresa, assim, tipo chefe, dono da porra. A palavra vocês entenderam, né? Eu falei assim, mas foi por livre-arbítrio, desculpa a palavra. Mas, enfim, ele vai ser boss e leader, né? Quer dizer líder, o chefe. Cigar não vai ser relacionado ao cigarro, é quase parecido, mas é o charuto. O cigarro é cigarette, né? Então a gente está fumando lá cigarro, I'm smoking a cigarette. Se eu estou fumando charuto, I'm smoking a cigar. Diferente, tá? Então aí só foi exemplo de alguns falsos cognatos, mas tem muitos outros que vocês podem estar recorrendo em sites e sempre buscando se atualizar, ok? Bom, então agora a gente vai analisar algumas questões do Enem para como vocês vão lidar com elas. Por exemplo, essa questão é do Enem que já faz algum tempo, mas nunca deixa de ser diferente, porque sempre estão se repercutindo. Esse Enem é de 2012. E aí tem uma notícia bem direcionada mesmo ao governo inglês, né? Governo que é tipo monarquia lá, porque é rei, rainha, né? Príncipe, essas coisas. E aqui já é república, é totalmente diferente. Então aí temos uma notícia, né? Que é do site Time, que é lá da Inglaterra. Vocês podem estar analisando também, sempre que vocês lerem texto, analisar nas fontes também, que sempre tem no final. Então aí tem a palavra, ó, Quotes of Day Friday. Então, citações do dia da sexta, aí tem a data, September, né? Sep 2, 2011. 2 de setembro de 2011. E aí temos uma quotation, que a gente chama de quotes, que é citação. Então, there probably was a shortage of not just respect and boundaries, but also love. But you do need when they cross the line and break the law to be their tough. Aí fala da questão da manifestação, gente. Quando ele fala assim, ó, there probably was, havia, né, um pouco, a shortage of not just respect, de não apenas o respeito, né, ó, respect, uma palavra homônima,
And boundaries, né, limites, but also love, mas também o amor. But you do need, você precisa, né, você precisa ver, enxergar when they cross the line, quando eles passam dos limites. Cross the line é tipo uma expressão de cruzar a linha, passar dos limites, né? And break the law, né? Eles bulam a lei, quebram a lei. To be very tough, sendo muito rebeldes, né? Pessoas muito para frente, que chama de tough. Então aí foi uma palavra do quê? Do British Prime Minister, o ministro primo, né, britânico David Cameron. Cameron. Estou falando Cameron, mas é David Cameron na pronúncia de lá. Arguing, or a palavra arguing, discutindo, né, que não é argumentando, argue, lembra lá do falso cognato, arguing that those involved in the recent riots, então aqueles envolvidos, né, those involved in the recent riots, riots quer dizer manifestação, revolução, né, in England need tough love, eles precisam de amor livre, né, excesso de amor, tough love, as he vows to get grips, to get grips. Olha o falso cognato aqui, que muita gente pensa que grips é gripar. Não. To get grips é tipo manter a resiliência, manter a força. Get to grips. Então, I'm get to grips. Eu estou mantendo a resiliência, estou mantendo a força naquilo que eu acredito. Então, as he vows, né? Manter o voto de manter a resiliência with the country's problem families, com os problemas das famílias do país, né? Então, um texto que envolve também um contexto totalmente inglês, totalmente fora do nosso patamar nacional, que pode cair no Enem? Pode cair no Enem. Né? Então, é preciso que vocês estejam sempre conectados com a notícia de jornais, por exemplo, os de ingleses mesmo, com o idioma inglês, para que vocês estejam conectados no dia a dia do que acontece por lá. Que é tema atual, gente. Sempre é temas atuais mesmo no Enem. Então, a respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, já há tanto tempo, né? 10 anos atrás, as Cameron tem como foco principal o quê? De acordo com a gente leu aqui, a gente discutiu, né, que eu consegui identificar para vocês. Letra A, enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. Algum momento falou de discriminação? Não. Ele falou da questão de burlar as leis, das manifestações, de cruzar a linha do limite, mas não discriminou ninguém por isso. Então a letra A já seria cancelada, it's cancelled. Letra B, criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. Ele criticou as ações agressivas? Não. Ele só citou que estavam fazendo, mas entre aspas, né? Então não criticou nada. C. Estabelecer relação entre falta de limites dos jovens e o excesso de amor. Ele estabeleceu isso? Não, ele disse que eles precisam, arguing that those involved in the recent riots in England need tough love. Eles precisam, ele não estabelece, ele está indicando, ele está aconselhando. Então prestem atenção que o Enem também tem essas pegadinhas, certo? D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Pode ser, porque a gente mencionou isso na nossa leitura. Letra E. Descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Pode ser, mas não é descrever o tipo de amor. Ele reforça a ideia de que os jovens precisam, ó. Those involved in the recent riots in England need tough love. Então precisam de amor, as he vows to get to grips, mas também de firmeza. Ok? Então aí seria a letra D nessa questão para você conseguir acertar. Vamos para essa segunda aí, é muito forte, ó. Ela, além de trazer um poema, né, em língua inglesa, justamente de uma poetisa chamada Kamala Das, que ela é da Índia. Para quem não sabe, o inglês ele não é justamente só dos Estados Unidos e Canadá ou Inglaterra, como vocês pensam. Ele é uma língua globalizada, está em todo lugar, todo mundo fala, né? Mas assim, falando de países que têm o inglês como idioma de uso de dia a dia, né? Fora como os que usam para usos estrangeiros, a Índia também utiliza inglês, certo? Para quem não sabia, a Índia também é um país que fala inglês. Apesar dos outros idiomas, como hindu, por exemplo, que é o que predomina, mas inglês também é uma língua de uso. Apesar das variações. Então, vocês vão perceber, a partir da leitura desse poema, que a gente vai ler da Kamala Das, uma questão forte do preconceito linguístico e de pertencimento nacional. Que isso também é contextualizado em questões do Enem. Né? Então, é retratado através de quê? Da literatura, por exemplo. Então, aqui, ó, ele começa com uma fala deles. Don't write in English, they said. Não escrevam em inglês, eles disse. English is not your mother tongue. Inglês não é sua língua mãe. Ó, your mother tongue.
Aí ela começa. The language I speak becomes, coloca até em maiúsculo, becomes mine. A língua que eu falo se torna minha. Its distortions, suas distorções. Its prisoners, suas desenvolturas. Então, all mine, toda minha, mine alone. Minha própria. Então, it's half English, half India, funny perhaps, but it's honest. It's as human as I am. Então, é metade inglês, ou half, quer dizer metade. Half English, half India, metade indiana. Funny perhaps, engraçada talvez. Perhaps é uma variação de maybe, né? Que é talvez. Eles chamam tanto perhaps quanto maybe também. But it's honest, é sincera, é honesta. It's as human as I am, é tão humana quanto eu. E ela começa tendo uma inspiração, an inspiration. Então, it voices my joys, my longings, my hopes. Então, isso o quê? Vocifera. Olha o verbo vociferar aí, ó, voices, vem da palavra voz também. It voices my joys. Joys quer dizer alegria, né? Quando você está feliz, I'm happy. My longings, os meus pertencimentos, my hopes, minhas esperanças. Tá vendo como o texto foi bem forte? Então, aí começa, ó. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar dessa não ser sua primeira língua, mas é utilizada. Então, nesses versos, ela o quê? Letra A, usar a língua inglesa como efeito humorístico. A gente falou de humor aí? Não. Citei desde o início que fala da questão de preconceitos que envolvem entre algumas nacionalidades. Por exemplo, os Estados Unidos podem ter muitas discrepâncias em questão de superioridade mesmo, que isso ocorre bastante, dentre a Índia. Né? Então, não é como efeito humorístico. E letra A já seria cancelada. Delete isso daí. Letra B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Recorre à voz do povo? Não. Não se recorreu à voz de nenhum autor aí. C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Está distorcendo? D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Ela está demonstrando consciência? Pode ser. Pode ser. Vamos segurar essa daí. Letra E, reconhece a incompreensão na sua maneira. Ela está incompreendendo ela mesma? Não, ela está se autoafirmando. Ela afirma que a língua é de pertence dela, sim. Então, é D também, demonstra consciência de sua identidade linguística. Ela sabe que ela fala inglês também. É uso dela, né? Então, the line, a língua que eu falo se torna minha. Então, aí seria a letra D, ok? E vamos para essa última que eu achei bem interessante, que é do Enem de 2019, que não faz muito tempo, né? Ano retrasado. Então, é uma questão que envolve o contexto, por exemplo, da sala de aula, e aí vem com uma charge, por exemplo, envolvendo aí uns alunos pegando, por exemplo, se você observar o não verbal, né? Aí você vai ver o índice de que os alunos estão pegando, por exemplo, livros para ler. E se a gente for analisar no contexto de hoje em dia, os aparelhos tecnológicos dominaram o mundo, né? Estão dominando sempre. Hoje todo mundo é lendo livro no smartphone, todo mundo manda o PDF para mim, manda o arquivo em Word para mim. Então isso está se tornando algo corriqueiro e algo comum hoje em dia, que os livros bibliográficos acabam sendo esquecidos. E o Enem recorreu a esse tema para colocar justamente em uma das questões também, né? Que pode envolver. Então aí começa a professora lá dando a aula, lá no fundo, né, back to school, miss não sei o quê, não estou vendo direito, mas enfim. Então aqui, ó, os alunos olham assustados por livros que são bibliográficos, são impressos. E aí ele começa a olhar para o outro, psst, how do you turn this thing on? Né? How do you turn this thing on? Então, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando to turn this thing on, pô. Então, quando ele fala assim, gente, do you turn this thing on, quer dizer como você liga essa coisa. Como se liga isso? Lembra de turn on e turn off. Turn on, ligar, turn off, desligar. Quando você pega no botão do controle remoto, não tem on e off? Então, mesma coisa. Então, aí, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on, pô. Letra A, suspeitar que o colega está com o seu material por engano. Ele está suspeitando por acaso? Não. Então, não era essa. B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Ninguém está falando de dúvida aí. C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Não está desconfiando. A pergunta foi totalmente diferente. D, entender como desligar da postura do colega. Oxe, entender como desligada? Ninguém está desligado aí. Está todo mundo focando no livro. Olha os olhares deles para os livros. Letra E, desconhecer como usar um livro impresso. Aí a chave. Letra E seria essa, porque, ó, desconhecer, quando ele fala, how do you turn this thing on? Como se liga isso? Então, desconhecer como usa o livro impresso. Acostumados com a tecnologia em massa, esquece
das coisas em papéis, né? Então, aí seria essa letra E. E aí, websites para vocês aprofundarem o estudo se vocês quiserem, mas tem outros também que eu vou indicar. Por exemplo, o Duolingo, que ele é muito famoso. Ele é um aplicativo, digamos, básico e um pouco do intermediário. Fica entre o Way 1 e o Way 2, que é o básico e pré-intermediário do inglês, que vocês podem estar aprendendo um pouco de vocabulário. Para quem quer aprender, por exemplo, vocabulário de palavras, o Duolingo é bom. Para você escutar, escuta. Para você treinar a fala também, se alguém quiser. Não que aqui seja o propósito disso, mas que vocês quiserem se aprofundar no futuro, Duolingo é bom para quem está iniciando. Tem o number 2 aí que eu coloquei, o número 2, que é o Engvid. Para quem quiser se aprofundar em gramática mesmo a fundo, em questões de variações linguísticas deles, o Engvid traz muitos professores, por exemplo, entre Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, que fazem um website. Eles postam vídeos tanto nesse site Engvid, quanto no YouTube também. Vocês podem entrar lá, vocês vão ver muitas dicas de inglês, inclusive tem legendas para vocês assistirem. É bom. O terceiro é o English Forum, que vocês podem estar conversando com pessoas nativas do inglês, que publicam alguns tipos de coisas que vocês podem comentar, e palavras, conteúdos. O quarto é English as Second Language Podcast, para quem gosta muito de aprender escutando, ouvindo. Então, tem muitos professores que fazem podcast. Inglês como uma segunda língua, a forma de podcast que vocês podem estar ouvindo e aprendendo. E o Bom Inglês, que é um site mais brasileiro, voltado para o ensino de gramática e também de outras habilidades do idioma que vocês podem estar praticando. Então, no mais, gente, é isso. Busquem sempre estar praticando o idioma, busquem sempre estar emancipando o conhecimento de vocês acerca do idioma, certo? E sempre estejam antenados, nunca desistam de aprender, certo? A base é isso. Aprendam, revisem. Qualquer dúvida, vão se perguntando, pesquisem sites, não desistam, porque o Enem está aí, vestibulares estão aí, SSA para quem vem fazendo está aí. Então é preciso que vocês estejam sempre analisando isso e revisando, estudando e revisando e estudando e sempre e so on. Ok? Então esse foi o aulão de inglês para vocês hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser assistir de novo, vai estar disponível também aí no nosso canal da escola, ok? Então, abraços a todos, hugs, and see you soon. Vejo vocês logo. Para meditar, o meu também levou. Você ficou ótimo. Tu me fez rir.